Olá, hi everyone, how are you? I am Camila e estamos estudando inglês juntos. Hoje, na aula de hoje, na aula 7, iremos estudar a forma negativa no present simple. Na aula passada, e aí tem a sequência, né? Eu deixei uma playlist na sequência correta dos vídeos. A gente estudou a forma afirmativa e agora a gente vai falar as formas negativa. Na estrutura da negativa, a gente continua tendo um sujeito, só que para fazer a negativa, a gente adiciona o don't ou o doesn't, que vamos falar a diferença. Mais o verbo no infinitivo, sem o to, igualmente ao que a gente já tinha falado na aula anterior, mais um objeto. Na forma negativa, o que muda na estrutura é que adicionamos o don't ou doesn't. E tendo um objeto ali. É que, na verdade, você tem que negar alguma coisa, por isso que tem um objeto. Considerando sempre qual o sujeito da frase. Se o sujeito for I, you, we, you ou they, ou seja, singular, desculpe, I, you, we, you, singular, we, you, they, plural, né? Será usado do not, ou seja, o don't. Se o sujeito for he, she ou it, será usado o doesn't, ou seja, does not. Lembrando que, nesse caso aqui, o don't ou doesn't, ele não tem um significado de um verbo. Ele, na verdade, ele é um auxiliar do verbo para fazer a negativa. Ao conjugar o verbo like, de gostar, na forma negativa, ficaríamos assim, seguindo com o exemplo do like que utilizamos na aula passada. Então, I don't like. Eu não gosto. Então, esse don't, ele tem realmente a função de negar o verbo, né? Negar aquela ação. Então, I don't like. You don't like. Você não gosta. He doesn't like. Ele não gosta. Como eu disse na aula anterior, o he, she, it sempre serão diferentões. Então, a gente tem que assimilar que a maioria das pessoas, né, que é o I, you, we, you, they, será o don't, e o he, she, it, o doesn't. Então, he doesn't like, ele não gosta. She doesn't like, ela não gosta. It doesn't like, ele, ela não gosta. We don't like, nós não gostamos. You don't like, vocês não gostam. They don't like, eles não gostam. Note que quando colocamos na negativa, o verbo base no infinitivo não se altera, mesmo sendo he, she, it, pois já estamos utilizando doesn't na afirmação. O que quer dizer? Na forma afirmativa, eu falei que, além de, na forma afirmativa, como não tem esse auxiliar, né, afirmativa, a gente faz a mudança no verbo. Então, por exemplo, o like, ele vira she likes quando a gente está na forma afirmativa, porque ele precisa mudar. Só que na forma negativa, como a gente tem um auxiliar, que é o do, ou que é o don't ou o doesn't, a gente não precisa mudar o verbo se mantém. A única coisa que a gente vai mudar é o don't ou doesn't. É comum nesse tipo de frase ter um objeto para referir-se ao verbo principal. Exemplo: I don't like pizza. Eu não gosto de pizza. Porque quando a gente fala I don't like, vem a pergunta: você não gosta de quê? Finalizou aí, né? Então, nesse caso, pizza é o nosso objeto a quem o verbo like ele se refere. Até no nosso exemplo de afirmativa, seria legal ter um objeto, porque, por exemplo, I like. I like. Você gosta do quê? Quando uma pessoa pergunta para você, do you like pizza? Você vai falar, yes, I do. A gente vai falar um pouco dessas perguntas. Mas I like não estaria errado, mas não é comum usar, mas entende que tem que ter um objeto ali? Você não gosta de quê? Então, nesse caso, é comum realmente ter um objeto. I don't like pizza, eu não gosto de pizza. Nesse caso, pizza é o nosso objeto
a quem o verbo like, gostar, se refere. Então, basicamente, o que a gente tem que entender aqui, na parte negativa, é que o don't e o doesn't, ele é um auxiliar e a gente precisa enxergar o sujeito para poder definir. O verbo no infinitivo, ele não muda, apenas o don't ou doesn't. Outra coisa que a gente viu é que tem a necessidade de um objeto para a gente poder se referir, né? Sabendo da existência do don't e do doesn't, que nada mais é que o do mais o not e o does mais o not, a gente pode agora começar a ir para questions, que vocês entenderam que a gente acrescentou um passo a mais aí, certo? Na próxima aula, vamos a falar sobre questions, a forma de fazer perguntas no simple present tense. Combinado? Lembrando que essa aula tem exercício, está nos comentários. Siga se gostou, dá um like. Beijo. Tchau. See you later.